Olá pessoal, sou o Daniel, aqui da Liga Acadêmica de Estruturas da UFMG, Laeste. Estamos na nossa sétima aula sobre sapatas. Bom pessoal, então vamos lá, né? Conforme dito, essa é a nossa aula 7 e a gente continua, né, no item de projeto de sapatas isoladas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os detalhes construtivos, né, pertinentes às sapatas rígidas. A NBR 6122, em seu item 7.7.3, ela estabelece que todas as partes da fundação superficial, que também pode ser chamada de fundação rasa ou fundação direta, né? Todas essas partes em contato com o solo, seja a própria sapata, vigas de equilíbrio, etc., elas devem ser concretadas sobre um lastro de concreto não estrutural com no mínimo 5 centímetros de espessura, que deve ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-fundação. Já no caso de rocha, esse lastro ele deve servir para regularização da superfície e, portanto, ele pode ter espessura variável. Porém, deve ser observado um mínimo de 5 centímetros. Então, na porção mais fina, né, desse lastro de regularização, ele deve ter 5 centímetros de espessura. Segundo a NBR 6122 também, e seu item 7.7.2, que é o item anterior ao de cima, né, nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade não deve ser inferior a 1,5 m. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte, a norma ela traz que a profundidade da sapata, né, ela deve ser no mínimo 1,5 m para sapatas de divisas. Porém, é comum na prática a gente admitir esse valor para todas as sapatas, sejam elas de divisa ou não. Apesar de que sapatas que não sejam de divisas poderiam estar assentes, né, em uma profundidade menor, 1 metro de profundidade, por aí, de acordo com outro critério que eu vou mostrar na figura adiante. Em casos de obras cujas sapatas ou blocos estejam majoritariamente previstas com dimensões inferiores a 1 metro, essa profundidade mínima pode ser reduzida. Então a gente tem uma obra aqui que não tem cargas tão elevadas, né? E essas sapatas e blocos, em sua maioria, elas vão estar com dimensões inferiores a 1 metro, já que não precisa de uma dimensão tão grande, já que a carga não é tão grande. Então a gente pode rever, né? Se tem a necessidade da gente adotar uma profundidade de 1,5 m. Essa profundidade pode ser um pouco menor. E aqui só trazendo uma informação importante, que o anexo A da NBR 6122, ele apresenta procedimentos executivos relativos às fundações superficiais. Bom, a superfície de topo da sapata deve ter um plano horizontal, que é essa superfície aqui, né? Esse plano ele é chamado de mesa e ele deve ser maior que a seção transversal do pilar, com pelo menos 2,5 ou 3 centímetros. Então aqui a gente tem o pilar, né? E do pilar até a bordinha aqui, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem que ter de 2,5 a 10 centímetros. Isso é para facilitar a montagem e o apoio da forma do pilar. Então a gente faz a sapata, apoia a forma aqui e depois concreta o pilar, né? Sobre a questão da profundidade de 1,5 m, o que é preconizado de fato nas sapatas que não são de divisa é que essa altura de solo acima da mesa da sapata ela tem que ser no mínimo 30 centímetros. Então, por exemplo, se eu tenho 30 centímetros de altura de solo, que é o mínimo, e tem uma altura da sapata de 1 metro, vocês concordam comigo que tudo vai dar 1,30 m? Então a profundidade de assentamento dela vai ser 1,30 m e não 1,5 m. Só que, como eu disse, é comum, né, a gente encontrar na prática, a gente adotar aquela profundidade mínima de 1,5 m para todas as sapatas, sejam de divisa ou não. Mas sempre, né, se atentando ao fato de que essa camada de solo aqui sobre a mesa ter de ser no mínimo igual a 30 centímetros. Aí aqui, né, o lastro de concreto não estrutural, o concreto simples, né, também chamado de concreto magro, que deve ter 5 centímetros de espessura, que é essa camadinha aqui, onde a sapata vai se apoiar. E o FCK dele tem que ser maior que a tensão admissível do solo, né, ou da rocha.
E aqui um ponto importante, né, que para evitar a possível ruptura nos lados da sapata, é importante executar as faces extremas em superfície vertical, que é essa face e essa face. E a gente apresenta a seguinte sugestão para H0, né, que é a altura justamente dessas faces verticais. Tem que ser maior ou igual ou a H sobre 3 ou a 15 centímetros, né, o pior dos dois casos, né, ou seja, o maior desses dois valores. O ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, né, que é o ângulo de inclinação da sapata, ele deve ser preferencialmente igual ou menor que 30 graus, que é o ângulo do talude natural, né, do concreto fresco, né, o slump, para a gente não ter que utilizar a forma. Então a gente opta, né, por utilizar este ângulo. Porém, como a gente pode perceber, esse ângulo vai depender da consistência do concreto. Porque se o concreto é autoadensável, por exemplo, é necessário fazer a forma para proporcionar essa superfície inclinada da sapata. Porque, naturalmente, um concreto autoadensável não é capaz de obter, né, essa superfície inclinada aqui. Então, a gente, se quiser tê-la, né, para economizar o concreto, a gente tem que utilizar de forma. Bom, o posicionamento de outros elementos em relação à sapata pode variar caso a caso, como as vigas, por exemplo, conforme a figura a seguir. Então, a gente tem aqui, né, a viga baldrame, representada por VB. Aqui ela está chegando acima da mesa da sapata, né, no encontro com o pilar. Tanto nessa direção aqui, no plano, né, quanto essa daqui achurada, que está perpendicular ao plano da tela, né. Aqui a gente tem a VB da mesma forma que a de cima, porém essa viga que entra aqui no plano da tela, ela é um pouco maior e ela acaba adentrando aqui, né, para dentro da sapata, né, atingindo uma altura inferior aqui com relação à mesa da sapata. Aqui a gente já tem a viga baldrame chegando na sapata alinhada com a sua base, né, e aqui, vista em planta, a gente tem o pilar chegando na nossa sapata. E como sempre, a nossa referência bibliográfica principal.